E aí, senhoras e senhores, eu sou o Danilo, da Academia do Redator, e eu ajudo pessoas a saírem do absoluto zero a conquistarem os seus primeiros R$ 1.000 atuando como profissionais de redação freelance, que por sinal é o que eu faço hoje em dia. E no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho mais sobre a carreira de redator, especificamente falando, dando mais detalhes sobre ela. E por que eu acho que isso é um tema muito importante para você que está me acompanhando? Porque se você entende o que é um redator freelancer, o que ele faz, como é que ele ganha dinheiro, o que ele come, eu tenho certeza que você vai alcançar os seus resultados muito mais rápido, muito mais fácil. É como se você fosse aprender música, por exemplo, o piano. Se você tem a base teórica por trás, então as chances são de que você tenha um aprendizado melhor, que consequentemente vai gerar uma prática mais refinada, uma prática mais bonita, entendeu? É a mesma lógica. Então, a mesma coisa com redação freelance. Quando você entende como tudo funciona, você pode buscar os seus resultados de uma forma mais direcionada e muito mais simplificada. E é o seguinte, quando eu falo que eu ajudo pessoas a conquistar os seus primeiros R$ 1.000 como redatores, eu estou falando sobre os conhecimentos que você precisa desenvolver, tá? Então, o tipo de habilidade que você precisa ter para começar a ser pago para escrever para sites e blogs na internet, uma vez que esse é o formato mais acessível e mais abundante no momento, beleza? E olha que bacana, depois que você bate, você alcança essa meta dos R$ 1.000, então quer dizer o seguinte, se você consegue fazer esse resultado, gerar esses primeiros R$ 1.000 na internet, isso me leva a crer que você está mais do que capacitado para alçar outros voos, chegar em outros níveis. Então eu escolhi esse número, 1.000, por se tratar de um valor simbólico, e uma vez que você recebe R$ 1.000 para desenvolver alguma atividade, isso com certeza significa que você pode explorar esse seu talento, esse seu conhecimento para ganhar dinheiro com isso, fazendo isso. Então, e antes que você me pergunte sobre, será que é possível? Qual que é a plausibilidade? Dá para fazer? Então, eu quero que você saiba que você não precisa ser um mestre da gramática, não precisa ser um escritor renomado, você só precisa conhecer as técnicas de formatação para a internet e aplicar isso na sua rotina como redator freelancer, beleza? Então, e que fique bem claro o seguinte, nada do que eu ensino aqui são fórmulas mágicas. Nada de modelo pronto, nada de Ctrl+C, Ctrl+V, nada. São princípios e boas práticas que, quando você aplica na ordem certa e com a consistência adequada, elas tendem a gerar os resultados esperados. Beleza? Então, esclarecido. É como, nesse caso, se eu estivesse ensinando você a andar de patins. Eu posso explicar para você, olha, isso aqui é um patins, esses aqui são os movimentos básicos, as remadas, mas isso não significa que você vai virar um patinador do dia para a noite. Não é isso. Você simplesmente teve acesso a um conhecimento que pode acelerar os seus resultados de forma que você sabe o que fazer e como fazer. Então, portanto, isso me leva de volta ao tema central do vídeo de hoje, que vai ser uma espécie de dossiê, sobre a carreira de redator freelancer, beleza? Então, ter acesso a essa informação vai fazer com que você entenda melhor muitos dos ensinamentos e comportamentos que eu trago aqui no canal da Academia do Redator, certo? Então, é bacana que você saiba o seguinte, que esse conhecimento, ele não é algo estritamente necessário, você não precisa saber dele para começar, uma vez que você pode ganhar os seus primeiros reais simplesmente baseado na sua intuição, então escrevendo baseado no que você acha que está certo. Então você pode sim ganhar dinheiro dessa forma. Beleza. Mas saber disso é o que costuma separar os redatores profissionais dos redatores amadores. Beleza? E é o seguinte, quando eu falo sobre esses dois conceitos, eu acho super importante esclarecer um pouquinho sobre eles, tá certo? Então, o redator amador é o cara que ganha até uma graninha ali, ele tem uns trocados escrevendo para a internet, legal. Só que ele está no mesmo patamar faz muito tempo, ele não sai do nível que ele está, sabe? Então ele não tem nenhuma perspectiva de melhoria.
Normalmente esse cara é o que recebe pouco pelo trabalho e é o que mais reclama da situação. É o cara que você vai encontrar aos montes nos grupos de redatores, por exemplo. Então eles vão sempre falar que o mercado de produção de conteúdo não vale a pena. Por outro lado, a gente tem o redator profissional, que inclusive pode ser um iniciante. E ele é o cara que sabe como as coisas funcionam e ele reconhece que dominar os processos corretos vai impactar diretamente nos resultados que você obtém. Então ele sabe que receber pouco pelo seu trabalho às vezes é necessário no começo, beleza, mas eles já contam com vários planos para crescer e mudar essa situação. É outra abordagem. Então é esse cara, o redator profissional, que eu quero que você seja, entendeu? Então, um profissional ciente dos seus objetivos e com uma base sólida, com uma fundação muito potente, muito bem definida. Então, talvez não exista uma fundação mais adequada do que simplesmente falar sobre a carreira de redator freelancer e explicar um pouquinho sobre como que ela funciona, né? Então, antes de entrar no conteúdo, né, no material, eu quero falar o seguinte, eu quero dizer para quem que é e para quem que não é o conteúdo de hoje. Beleza? O tema de hoje é para você que é o seguinte, que deseja viver da internet escrevendo, né, produzindo textos para diferentes clientes. Legal? É para você que gosta de escrever e acha que pode fazer disso um estilo de vida, porque tem muita gente que faz isso. Então, é para você também que não quer ficar preso à rotina de um escritório. Você quer liberdade para trabalhar quando, como e onde você quiser, tá certo? Então agora, o tema de hoje definitivamente não é para você que acha que pode ganhar dinheiro simplesmente usando Ctrl+C, Ctrl+V com modelos prontos. Não é para você que não tem interesse em se capacitar e aprender mais sobre o mundo de produção de conteúdo. Também é horrível para você que acha que ser um redator é uma questão de sorte, dom, ou que acredita que para você ser um redator freelancer, você só precisa mudar o cargo do Facebook, beleza? Então, esclarecido tudo isso, eu quero falar o seguinte. Eu quero te lembrar que fazer, né, os seus primeiros R$1.000 com redação freelancer é completamente possível, desde que você saiba os caminhos que você tem que seguir. É fácil. Por exemplo, se você fizer 20 artigos de R$50 em um mês, você vai chegar à quantia de R$1.000 escrevendo menos de um texto por dia. Legal, maravilhoso. Se você fizer 34 artigos de R$30, você também vai chegar no mesmo resultado, os mesmos R$1.000. E isso é válido mesmo que você não tenha nenhuma, repito, nenhuma experiência na área. Meio maluco, né? Mas é assim, eu falo isso baseado na minha própria história. Mesmo sem uma formação específica, sem formação em jornalismo, letra, eu consegui acumular os meus primeiros R$1.000 logo no início da minha carreira, nos primeiros meses, só usando plataformas gratuitas, nada mais do que isso, certo? Então, pensa que é como se fosse fazer um bolo. Você pode não ter nenhuma habilidade culinária, você pode ser um desastre, mas se você seguir a receita à risca, as chances são de o quê? De que no final você tenha algo parecido com um bolo, entendeu mais ou menos a lógica? E é o seguinte, mesmo que nesse caso as primeiras fornadas elas sejam um desastre, você faça carvão, você vai estar aprendendo e corrigindo os seus erros, e aos pouquinhos você vai finalmente se aproximando do bolo ideal. Da hora, né? E, então, os seus primeiros R$1.000 como redator, eles vão seguir a mesma lógica. Você pode ter alguns obstáculos, você vai ter algumas dificuldades durante a jornada, mas no final, se você seguir o direcionamento correto, as suas chances de obter esse resultado, né, elas simplesmente aumentam. É simples assim. Então, é justamente por isso que eu sinto que é o meu dever explicar sobre a carreira de redator freelancer, para você entender como é que as coisas, como que elas funcionam dentro desse mundo. E também para que você veja quais caminhos que você pode seguir, tá? Então, e o bacana é que depois que você domina o básico, depois que você domina o arroz com feijão, seja na cozinha ou no mundo da redação, você pode começar a se desafiar a atingir novos voos, buscar novos objetivos, tá? Então, é exatamente isso que eu quero te mostrar, que eu quero mostrar para as pessoas que me acompanham, certo? Lindo, maravilhoso. Vamos lá. Então, agora que você está completamente dentro do contexto adequado, né? Então, eu posso até ficar mais tranquilo, ficar com a consciência mais leve, eu posso esclarecer de uma vez o que é esse conceito do redator, explicar
o que raios é um redator freelancer, beleza? Então a gente tem que começar a definir. E nada melhor nesse caso do que desconstruir o termo. A gente vai entender os pedacinhos dele, beleza? Então vamos lá. Para começar, o redator é o cara responsável por criar conteúdos em formato de texto conforme a demanda de um cliente. Esse cara, ele pode ser encontrado geralmente dentro de agências de publicidade, agências de marketing, ou nos setores de marketing das empresas. Legal? Então, esse é o redator. Esclarecemos aqui o primeiro ponto do conceito. Freelancer, por outro lado, é o profissional que trabalha de uma forma independente. Ele é o autônomo que não possui vínculos com nenhuma empresa. Por exemplo, ele não tem uma carteira assinada, o CLT, beleza? Então, maravilha, esclarecemos o segundo ponto. Então, quando a gente junta os dois termos, né, o redator e o freelancer, a gente tem o quê? O redator freelancer, que é o profissional autônomo que cria conteúdos em formato de texto conforme as necessidades de cada cliente, beleza? E olha que legal, esses conteúdos, eles se dividem em vários formatos diferentes. Você pode escrever, por exemplo, artigos de blog, que são aqueles textos que você normalmente encontra quando digita alguma dúvida no Google. Tipo, será que meu cachorro está doente? Então você vai digitar isso e vão aparecer várias respostas, você vai clicar e normalmente você vai ser direcionado para o quê? Para um artigo de blog explicando sobre como você identifica esse seu cachorro doente. Outra coisa que você pode escrever são os e-mails que vão ser enviados para a base de clientes de um cliente seu, né? Então, você pode também escrever roteiros de um produto que vai ser vendido na internet. Você já viu aquelas promoções, aqueles eventos que estão vendendo um curso, um livro, alguma coisa? Então, você pode ser o cara que monta o que vai ser falado, o script por trás. Então, você como redator, desde que seja uma necessidade que possa ser transformada em conteúdo, você pode fazer esse trabalho, certo? E quem é que contrata esse tipo de profissional? Quem é que contrata um redator freelancer? Então, eu costumo separar os contratantes em dois tipos de clientes. Então, a gente tem os intermediários e os finais. Vou falar um pouquinho sobre eles aqui agora. Então, os clientes intermediários, assim como o nome sugere, eles são os clientes que estão no meio. Então, entre você e a pessoa que realmente precisa do conteúdo. Nessa categoria, a gente tem, por exemplo, as agências de publicidade e as plataformas para freelancer, como, por exemplo, o Workana, que foi a plataforma que eu utilizei para começar. Então, esse tipo de cliente intermediário, a agência, ela vai captar a demanda, que pode vir de N setores, N nichos, e ela vai repassar esse trabalho para você. Então, você vai pegar o conteúdo, vai criar o texto e vai enviar para essa agência. Ela vai avaliar, alterar e vai mandar para aprovação. Beleza, vai ficar nesse ping-pong. Então, quando você trabalha com um cliente intermediário, o que acontece? Você acaba adquirindo muita experiência na área, porque os temas, os formatos, eles não são fixos. Então você sempre vai ser exposto, né? Vai trabalhar com coisa diferente. Bacaníssimo. Então isso é uma puta escola para você. A segunda opção, no caso, são os redatores que trabalham diretamente com seus clientes finais, né? Que é o cara que realmente precisa, né? O cara ou a empresa que precisa do conteúdo. E o que acontece? Nesse caso, você vai conversar, você vai negociar, você vai interagir diretamente com as pessoas que tomam as decisões, sem intermediários do processo, tá bom? É você e o cliente aqui, ó, cara a cara. Então, esse formato ele é legal porque você aprende muita coisa e você acaba se tornando um profissional com muito mais autoridade, muito mais capacidade. Uma vez que você se torna capaz de controlar, né, e de escolher como é que você vai fazer as negociações, que caminho você vai seguir. E além disso, dependendo do seu relacionamento com esse cliente ali, né, como você conversa, como que vocês lidam com as coisas, você pode vender muitos outros serviços. Por exemplo, em vez de vender só o texto, você pode montar uma estratégia geral e vender para esse cara também. Bacana, né? Então fica muito mais legal, muito mais amplo o leque. E a coisa aqui, né, ela fica muito mais interessante quando você descobre o seguinte: a carreira de redator, freelancer, ela pode ter uma remuneração e quando eu falo muito mesmo, interessante. Parte disso, ela se deve ao fato de que, para uma empresa, para um cliente, é muito mais econômico simplesmente você contratar um freelancer externo do que simplesmente você chamar um novo colaborador. Nem todo mundo precisa ou pode contratar um funcionário só para escrever uma sequência de e-mails ou só para escrever alguns artigos, 10 artigos de blog. Não vale a pena. Então, é justamente aí, nesse pontinho que mora
universo de oportunidades para quem quer atuar no segmento de criação de conteúdo. É aí que você, redator, freelancer, vai atuar. É por isso que eu acredito que, de coração, né, que você pode sim conquistar os seus primeiros R$ 1.000 dentro dessa área, mesmo que você não tenha experiência, tá certo? Já que a gente entrou no assunto dinheiro, já vou pegar esse gancho, então vou continuar falando. Então, quando a gente pesquisa sobre uma carreira, talvez uma das informações mais procuradas pelas pessoas, né, seja justamente essa, sobre o salário, né? Então faz sentido para você não acha? Porque pensa assim, esse ponto ele é muito importante na hora de você tomar uma decisão e escolher o seu futuro profissional, por exemplo. Então, quanto é que será que ganha um médico? Quanto será que ganha um advogado? Quanto será que ganha um redator freelancer? Entendeu onde eu quero chegar? Então, essa perguntinha do redator freelancer, ela é muito interessante. Então, é sobre isso que eu vou falar para você. E, antes de responder, é fundamental, é básico que eu esclareça o seguinte. O redator freelancer, ele é um profissional autônomo, igual eu falei logo no começo. Então, ele não possui um teto e nem um piso salarial. Então, não tem um limite, não tem nem para cima nem para baixo. Então, a sua renda literalmente não possui limites. Tudo bem que menos do que R$ 0 não dá para fazer, né? Mas para cima, né? Quanto pode ganhar, não dá para eu falar para você um número específico. Então, para tentar ajudar você a entender mais ou menos quanto pode ganhar um redator freelancer, né? Quanto ele pode faturar por mês, eu quero que você imagine, eu quero desenhar o seguinte cenário para você, tá certo? Então, imagina que você vai fazer um texto por dia durante 30 dias. E nesse caso, só relembrando, a gente está falando de textos para blogs e sites, tá certo? Que é o formato mais abundante e o que eu, Danilo, recomendo para iniciantes. Então, voltando, isso fecha 30 textos no mês, certo? Belezinha, show. Então, agora a gente vai simular os resultados tomando como base o seu nível como redator freelancer, beleza? Então, você pode ser um iniciante e cobrar R$ 15 por texto. Então, no final desse mês, você vai fechar com 450. Se você for um intermediário que cobra R$ 30, você vai fechar o mês com 900. Então, se você for alguém avançado, cobrando R$ 60 por texto, no final do mês você termina com R$ 1.800. Então, para você entender, para avançar entre esses níveis, você precisa de desenvolver uma série de competências, uma série de habilidades e, além, claro, de construir um certo tempo de experiência. Mas está certo, esclarecido. O que acontece é que nesse exemplo que eu falei, lembre-se, você vai fazer apenas um texto por dia. Então, pela minha experiência como redator, eu sei que você pode fazer bem mais do que isso, tanto de textos quanto de dinheiro. Em um dos meus meses mais lucrativos, eu consegui faturar cerca de R$ 4.500. E é o seguinte, tá? Eu tinha muito espaço disponível na minha agenda. Então, tudo depende da sua disponibilidade e da demanda dos seus clientes. Nesse exemplo que eu te falei, eu tive muita demanda dos meus clientes, mas eu ainda podia ter feito bem mais, tá certo? Porque eu ainda tinha espaço na minha agenda para escrever. Essa simples explicação, eu acho que ela pode ajudar você a entender quanto é que um redator freelancer, quanto que ele pode faturar por mês, né? Só com blog posts, tá? Então, artigos. Então, você pode definir qual desses níveis que eu falei, qual que vai ser o seu objetivo quando você estiver começando na carreira. Então, você só precisa ter em mente uma coisa, tá? Não existe resultado melhor e não existe resultado pior. Existe o resultado que se encaixa no seu momento atual. Se para você faz mais sentido terminar um mês com 450, joia, parabéns. Se você consegue, se faz sentido terminar com 1.800, melhor ainda, maravilha, continue assim, tá certo? Então é muito relativo, não existe pior ou melhor, existe o resultado que se encaixa no seu momento, então grava isso. E olha, apenas como curiosidade, eu quero que você saiba que escrever para blogs, né, artigos, não é a única forma que você pode ganhar dinheiro como redator. Eu gosto desse formato de blogs porque eles são fáceis, eles são abundantes e eles são bacanas para quem está começando, para quem não tem nenhuma noção. Mas esse definitivamente não é o único caminho. Você pode, por exemplo, ser um afiliado digital. Então, nessa modalidade, o que vai acontecer? Você vai criar os seus textos e você vai inserir nele indicações de produtos, cursos que você conhece e confia. Então, cada vez que o leitor clicar nesse link e realizar a compra, você ganha uma porcentagem do valor do produto. Você ganha uma comissão, entendeu? Tenta imaginar que é como se você se tornasse uma espécie de consultor
da natura do mundo digital, tá? Eu acho que isso aqui é um bom exemplo, vai. Então, vale lembrar que é o seguinte, tá? Isso aqui é um adendo importante. Você não pode fazer esse trabalho de indicação, de afiliado, nos textos do seu cliente. Você tem que ter o seu próprio espaço, o seu próprio site, como o seu blog. Aí sim você pode começar a atuar como afiliado. Mas é uma opção. E, já aproveitando o gancho, já que a gente falou de blog aqui, eu quero que você saiba que você também pode ganhar dinheiro com um programa de anúncios do Google, sim. Ele tem o nome de Google AdSense. Então, com ele, funciona mais ou menos assim, tá? Cada vez que o visitante do seu site, ele clicar em um desses anúncios que aparece, uma pequena quantia de dinheiro vai para sua conta. Então, é um recurso bem bacana, bem interessante, se o seu site, se ele tem um grande volume de visitantes. Então, pode ser uma forma de ganhar dinheiro. E por fim, você pode ganhar dinheiro também sendo um copywriter, que é o cara que vai criar conteúdos mais voltados para vendas, né? Então, esse tipo de redator, ele precisa pensar em como que ele vai criar um texto capaz de persuadir o leitor a tomar uma determinada ação, que muitas das vezes, né, essa ação é a compra de um produto, de um curso, de um serviço. Nessa modalidade, o que acontece? Você pode receber valores muito atrativos, desde que você tenha, né, que você consiga bons resultados. Então, imagina que você cobra, R$5.000 para escrever uma carta de vendas. Sim, R$5.000. Você vai lá, faz a carta de vendas. Se a empresa que contratou você, se ela conseguiu dobrar de faturamento, de 30 para 60 mil, só com essa carta de venda que você fez, então, você não concorda comigo que esse investimento para a empresa valeu muito a pena? Então, é por isso que eles estão dispostos a pagar bem, pagar de uma maneira agradável, bem satisfatória, por profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, legal, né? Então, você viu que essas são apenas alguns, né? São apenas alguns dos caminhos que você pode trilhar sendo um redator freelancer. Inclusive, se você quiser, você pode trilhar todos ao mesmo tempo. Essa é uma maravilha. E como é que você recebe toda essa grana, né? Você fez tudo isso, você quer saber como é que você vai ser pago. Então, a resposta para isso, eu acho que é mais simples do que você imagina. Sério, não estou exagerando. Então, grande parte dos pagamentos feitos para os redatores, eles acontecem via transferência bancária, via depósitos, boletos bancários ou até mesmo pelo PayPal, O que acontece? No final do dia, tudo se resume na solução que você e o seu cliente preferirem, né? Na que vocês se sentirem mais confortável. Pessoalmente, eu aqui, Danilo, eu sou fã das transferências e dos boletos. Com esses formatos, eu nunca tive nenhum tipo de problema em todo o meu histórico como redator freelancer, certo? Então, beleza. Você entendeu agora a definição da profissão, você viu um pouquinho dos projetos, né, que você pode trabalhar sendo um redator, e você ainda teve uma noção de quanto você pode ganhar dentro dessa área. Então agora, por fim, né, mas não menos importante, eu quero mostrar para você algumas razões que mostram, que provam, né, que por A mais B, que a carreira de redator freelancer é uma escolha muito interessante para o seu futuro profissional, beleza? Então, sem enrolação, vamos para a lista. E o primeiro ponto é a independência. Então, quando eu falo isso, é um fator relacionado ao fato de que você não depende de ninguém para fazer as suas tarefas. Você tem a faca e você tem o queijo na mão. Então, cabe a você saber o que fazer e o que não fazer, claro, para então atingir os objetivos que você estabeleceu, os objetivos que você quiser. Ponto 2. Poucas barreiras de entrada. Diferente de algumas profissões que elas exigem de você, né, muita coisa, por exemplo, você tem que ser você tem que trabalhar na NASA para começar a trabalhar. Então, ser um redator só vai precisar que você tenha uma conexão, tenha um editor de textos e tenha vontade de arregaçar as manguinhas. Mais simples do que isso, só dois disso. Terceiro ponto, mercado em crescimento. A demanda por redatores, redatores de qualidade, tá? Ela está aumentando a cada dia que passa. Isso acontece porque é o seguinte, as empresas finalmente elas estão entendendo que elas precisam se envolver com seus clientes e como? Gerar engajamento. E a melhor forma de fazer isso é por meio da produção de conteúdo relevante, é por meio dos redatores, não tem para onde correr. Próximo ponto, escala. Então, quanto mais afiado tiver o seu processo, quanto mais redondinho tiver a sua rotina de redator, mais projetos e mais clientes você pode atender de uma vez. E para você, isso significa que no final do mês, o seu bolso ele vai terminar com mais dinheiro. E isso é maravilhoso, né? Então, seguindo, você pode trabalhar com o que você gosta. Então, trabalhar como freelancer te dá a possibilidade de escolher os seus clientes.
Dessa forma, você pode se concentrar em trabalhar apenas com os assuntos, com as áreas, com os clientes que são do seu interesse, se você quiser fazer isso. E se de repente alguém começar a dar dor de cabeça para você, você tem o direito, aliás, você tem um dever de demitir esse cliente, entendeu? Em que outra área, em que outra profissão você tem essa liberdade de fazer isso, né? Demitir um cliente. É muito louco, né? E o último ponto que eu acho maravilhoso, que é a empregabilidade. Então, diferente de algumas profissões onde você perde, literalmente perde as suas habilidades depois que você se desliga da empresa. Por exemplo, você trabalha apertando um parafuso triangular. Pip, pip, pip. Se você sai dessa empresa e vai para outra, às vezes o parafuso não é o mesmo. Então você perdeu toda a sua experiência, toda a sua habilidade. Você não consegue aproveitar essa experiência em outros locais. Então isso pode ficar tranquilo que definitivamente não acontece na vida de um redator freelancer. Trabalhar, né, criando conteúdos, te proporciona um conjunto de talentos que pode ser facilmente aproveitado em outras áreas. Por exemplo, você quer trabalhar com redes sociais? Cara, você pode. Você quer desenhar uma estratégia de conteúdo? Vai em frente, você também consegue. Você quer começar a escrever roteiros de venda, roteiros de vídeo? Para vender, não sei. Você pode, você consegue. Então, eu costumo dizer que é o seguinte: uma das principais vantagens de você ser um redator freelancer é que essa carreira, muitas vezes, ela vai ser uma ponte para qualquer outro objetivo profissional que você possa ter. Então, ela vai te levar para onde você queira. Sabe? Às vezes você quer ser redator, beleza. Às vezes você não quer ser redator, mas a carreira de redator vai te ajudar do mesmo jeito. Entendeu? Mais ou menos? Que louco. Então é o seguinte, esses foram apenas alguns dos pontos que comprovam, A mais B, que ser redator freelancer é uma ótima escolha para o seu futuro profissional, tá certo? Então é o seguinte, eu espero que agora você tenha entendido de uma vez por todas, o que é o redator freelancer? É o carinha, é a carinha que é responsável pela criação de conteúdos em formato de texto, sem a necessidade de um vínculo empregatício com os clientes. Capiche? Então, essa é a definição que você pode usar a partir de hoje. Maravilha. Então, se você chegou até aqui, você pode estar se perguntando assim, gostei da proposta, gostei desse negócio de redator, mas então como é que alguém começa de fato nessa área? Como é que dá os seus primeiros passinhos? Então, a realidade é que para você ser um redator freelancer, não existe um caminho certo ou errado. Não, falar, é aqui que você tem que seguir. Eu mesmo caí nessa profissão completamente de paraquedas. Inclusive, eu já falei sobre isso, né, sobre essa história, com mais detalhes, em outro vídeo que eu vou deixar aqui marcado para vocês, beleza? Então, super recomendo que você veja. Então, uma pessoa simplesmente pode ter visto a oportunidade no Google, ela se interessou, falou, que bacana. Começou a estudar sobre a área, começou a fazer os seus projetinhos e pimba, virou um redator freelancer. Legal. Caso 1. Outra pessoa, às vezes ela já está envolvida ali no meio, no mundo do marketing, por exemplo. E ela é uma estagiária dentro de uma agência de publicidade. Show! E o que aconteceu? Aos poucos, ela foi pegando prática na área e, naturalmente, foram surgindo clientes de forma espontânea. Então, de novo, não existe uma rota ideal para você chegar na profissão de redator freelancer. A migração ela pode acontecer de uma forma planejada, como é o caso do primeiro exemplo que eu falei, ou ela pode acontecer de uma forma mais natural, que foi o caso do segundo exemplo, certo? Portanto, se você gostou da minha sugestão, gostou da ideia de ser redator, a minha sugestão para você é o seguinte. Então, tenta começar com esse negócio sendo uma espécie de fonte de renda extra. Assim, você não precisa se pressionar, falar, meu Deus, eu preciso que isso dê certo. Não, você não tem essa pressão toda e você ainda consegue experimentar, sentir na pele um pouquinho de como é a rotina dessa carreira, né? Como é que é o dia a dia de um redator freelancer, tá certo? Essa, na minha opinião, é a forma mais simples e a mais fácil de você começar e ver como é que é o seu desempenho como redator, porque às vezes, por mais que você goste, talvez não seja uma boa opção para você. Mas você só vai saber se você experimentar. E olha que louco, dependendo dos resultados desse seu teste, você pode optar por botar mais energia e colher frutos melhores. Então, não, gostei, vou me dedicar nessa parada. Então, se você realmente tem interesse em atuar nessa área e começar de uma forma mais direcionada, digamos assim, fica aqui o meu convite para você acompanhar o quê? Os materiais aqui da Academia do Redator, tá certo? Então, a minha intenção é mostrar os melhores caminhos para que você possa
começar, né, de uma forma muito mais acelerada no mundo da produção de conteúdo. Então, essa aceleração é o meu propósito, tá certo? Então, eu, né, no caso, tô aqui no YouTube, em outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, e eu tô sempre com o nome de Academia do Redator. Então, se você procurar em alguma rede social, eu estarei lá. Inclusive, eu preparei um PDF especial com o conteúdo dessa aula aqui de agora, que você pode baixar seguindo as instruções que estão aqui na descrição desse vídeo. Combinado? Então, show do milhão. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu gostaria muito, de coração, de pedir para que você me seguisse, né, nessas mídias, para acompanhar os próximos conteúdos que ainda estão por vir, né? Que é coisa boa, confia em mim. Eu tenho certeza que esse novo formato, né, com informações mais concentradas, mais densas, eu acho que pode te ajudar muito a tornar esse seu objetivo de conquistar os primeiros R$1.000 atuando como profissional de redação freelancer. Acho que pode tornar muito mais fácil, muito mais simples, sabe? Então, por enquanto, eu vou liberar 2 vídeos por semana, sendo um mais curto e direto na segunda-feira e um mais denso e completo nas quintas, tá? Ambos saindo sempre às 19 horas, 7 horas da noite, tá certo? Então, mais uma vez, eu agradeço você de coração que assistiu até aqui e eu peço mais uma vez para que você se inscreva nas redes sociais, compartilhe aqui o conteúdo, que para mim é muito importante, dá uma força tremenda e eu espero que eu possa te ajudar nessa sua nova jornada e que você se sinta confortável com as coisas que eu trago aqui para você e, mais importante, que você possa dar o seu primeiro passo o quanto antes. Então aqui, um abração para você, sério, e tchau, tchau, até o próximo vídeo.